Então, eu gosto sempre de pensar e trazer uma analogia da seguinte forma. Da mesma forma como para a sociedade a internet propiciou aí uma exponencialidade, um escalonamento das opções e possibilidades de se lucrar nesse novo mundo virtual, de maneira igual a criminalidade acabou migrando para esse mundo virtual, com a chance aí de, infelizmente, acometer essa mesma sociedade que também chega nessa sociedade com um certo descuido. Olha, entre os golpes que nós temos hoje, em maior volume, eu cito aqui o golpe do falso advogado, é um golpe que, infelizmente, tem nos acometido com um grande volume. Nós temos o golpe do Pix, que já é tradicional, né, infelizmente. Nós temos o golpe da falsa portabilidade, que atinge muitos servidores públicos. E não só isso, a gente tem o golpe do falso boleto, outros golpes que também, infelizmente, não caíram em desuso ainda, certo? O golpe do falso advogado, ele acontece da seguinte forma. O cliente desse advogado, dessa banca de advogados, ele é procurado por um estelionatário que se passa pelo advogado, interessante, com outro número, né? Não é um número real, geralmente não é um número real daquele advogado, e ao ser abordado, lhe é oferecido o pagamento de valores que estão dentro desses processos em andamento, em trâmite. Só que para receber esse valor você teria que pagar taxas. Essas taxas falsas são enviadas para esse cliente, o cliente achando que está pagando uma taxa para o tribunal em troca de receber aqueles valores, acaba efetuando o pagamento, momento em que infelizmente cai no golpe. O golpe do Pix, ele sempre está relacionado a alguma história, né? Alguma falsa história que engendra aquela pessoa dentro de um conteúdo, e sempre com a sensação, e aí já é um importante vínculo até para a gente poder colocar para essas pessoas como se prevenir, né? Sempre numa noção de grande urgência ou grande e excessiva vantagem. Então, se você está diante dessa situação, já tem que parar e pensar que tem algo errado. E aí, como é que funciona o golpe do Pix? Ou a gente tem o mais famoso, né, aquele bença-tia, que é uma pessoa que se passa por um familiar, entra em contato com a pessoa e pede valores. Você acaba enviando achando que é o seu parente, e lá no destinatário, o interessante é que é sempre uma pessoa distinta, né? Não é aquela pessoa com qual você achava que estava conversando. Então, o detalhe é senso de urgência ou vantagem excessiva, ficar sempre atento e olhar sempre o destinatário ao qual está se enviando aquele Pix. Olha, nesse caso, a primeira conduta que a gente orienta é procurar o banco. Por quê? O banco tem um mecanismo que, em casos de fraude, se chama medida de devolução especial, que é o MED. Ele pode, né, mediante a sua informação, bloquear na conta do usuário aquele valor, né, do estelionatário. Então, aquele o qual você acabou enviando aquele Pix. Então, no caso do Pix, em caso de fraude, você consegue, mediante o banco, tentar bloquear esse valor. Então, primeira conduta é sempre correr atrás do banco. A segunda conduta, que no caso é quase concomitante, é você registrar um boletim de ocorrência daquele golpe, para que fique registrado, você se resguarde e ao mesmo tempo possa até receber isso por intervenção penal também. Olha, a maioria dos golpes que nós temos hoje são golpes de atacado. Então ele não mira uma pessoa específica, uma história da pessoa específica. Ele é feito para que as pessoas caiam em atacado. Dito isso, algumas informações genéricas nos ajudam a perceber a natureza desses golpes. E aí eu repito, você percebeu que tem senso de urgência ou grande vantagem excessiva naquela história que vai se concretizar mediante pagamento de algum valor, tem que parar tudo e parar para pensar. Por quê? Porque provavelmente se trata de um golpe. A dica é sempre postergar aquela análise que se exige extrema urgência para que possa se refletir se realmente não é essa situação. Detalhe, alguns golpes, como este do falso advogado, se orienta sempre a ir atrás do advogado mediante os contatos oficiais. Então, não se levar por contatos de, olha, estou entrando em contato por meio deste número, trocou o número do advogado, ou você tem que procurar por meio deste novo canal. Não, procure os números oficiais por qual você o contratou. Essa é a nossa dica, entre outras, né, que a gente sempre orienta com a questão de percepção, que é bastante importante nesse caso.